Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Raízes Cósmicas. E hoje a gente vai falar para vocês sobre as casas e os planetas do mapa astral. Se você já ouviu falar disso, mas não tem muita certeza do que isso significa, como influencia a sua vida, pode ficar tranquilo. Hoje a gente vai explicar planeta a planeta e casa a casa, e no final a gente vai falar como essas coisas conversam e influenciam o seu mapa. E aí, antes de você assistir esse vídeo, se você não sabe nada de signo, a gente recomenda que você volte lá no nosso último vídeo que fala sobre as características dos signos e assista para que as coisas comecem a fazer mais sentido aí. Se você tem um mapa lá do Personário, do Astrolink ou de algum outro lugar, já pega também, que aí você consegue ir começando a ler e entender aqui junto com a gente. Exatamente. Se você não tem um mapa, também volta no nosso primeiro vídeo que a gente fala como fazer o seu mapa astral. Faz o seu mapa astral e volta para assistir esse vídeo, fechou? Maratona! Bom, então vamos lá. De uma forma bem didática aqui para vocês entenderem o que é o signo, o que é a casa e o que é o planeta. Finge que a gente está numa peça de teatro. Então, os planetas, eles vão ser o personagem principal ali. Quem que vai atuar? Os signos vão ser a roupa, né, a caracterização que esse personagem vai utilizar. E as casas astrológicas vão ser o palco. Então, qual que é a peça, qual que é o enredo ali, onde que elas vão atuar. Então, assim fica mais didático aí para vocês começarem a entender. Então, como a Nath falou, os planetas são os personagens principais da nossa história do mapa astrológico, né? Cada um deles vai estar em uma casa, ou às vezes mais de um na mesma casa, e eles são a parte viva do nosso mapa, porque eles estão em constante movimento. No mapa astral natal, ele vai ter uma fotografia do momento do nosso nascimento, mas eles vão passar a influenciar a nossa vida de maneiras diferentes ao longo da nossa existência. É bom vocês saberem também que, diferente da astronomia, na astrologia, alguns corpos celestes também são classificados como planetas. E aí a gente pode falar do Sol, da Lua, de Quirón, nó do Norte, nó do Sul, e a gente vai explicar eles aqui rapidamente para vocês. Os planetas que a gente vai falar a seguir são os planetas pessoais, e eles são os 5 planetas que eram visíveis a olho nu antes da invenção do telescópio. Então os astrólogos, por muitos anos, milhares de anos, estudaram só com esses planetas. E só depois da invenção do telescópio, da descoberta dos outros planetas que compõem o nosso sistema solar, que eles passaram, né, a ter alguma influência, e isso mudou a astrologia. Exato. Então a gente tem os planetas aí que são da astrologia tradicional e os planetas da astrologia moderna, que são Netuno, Urano e Plutão. Então vamos começar pelo Sol, nosso astro-rei. Aí o Sol é o planeta que rege o signo de Leão, não poderia ser diferente, e ele vai falar da nossa essência, da nossa identidade, né, como a gente se mostra para o mundo. O Sol vai falar sobre o nosso eu interior, ele ilumina o nosso mapa, e ele também fala sobre como a gente cria o nosso mundo. Então o Sol é aquele signo que todo mundo sabe, é o seu signo solar. Então eu nasci no dia 2 de maio, meu signo solar é Touro. A Nath nasceu no dia 3 de junho, o signo solar dela é Gêmeos, e esse é o signo que a gente sabe mais comumente, que a gente acha que isso que é astrologia, e na verdade esse é só um dos 12 signos que influenciam o seu mapa. Então um exemplo prático aqui, se você tem o Sol em Leão, você vai ser o quê? Aquela pessoa que gosta de brilhar, que gosta de aparecer, gosta de chamar a atenção. Então falando um pouquinho sobre a Lua, o signo de Câncer é regido por ela, e ela vai falar sobre as nossas emoções e os nossos instintos. Então ela fala sobre reações emocionais e fala também sobre um pouco de instabilidade emocional. E ela fala também sobre mulheres em geral, porque os ciclos lunares estão equiparados ali aos ciclos menstruais também, isso tem uma relação conjunta ali entre Lua e mulheres. Perfeito. Então, se eu tenho a minha Lua em Câncer, isso quer dizer o quê? Que eu vou precisar de acolhimento, né? Vou ser uma pessoa ali mais do aconchego, né? Mais carinhosa. Então, isso vai trazer ainda mais, né? Para essa questão do instinto e das relações pessoais. Então, para exemplificar aqui um pouquinho dos planetas, né? Tradicionais que todo mundo conhece, a gente tem duas coisinhas aqui super bacanas, que é essa réplica aqui de planetas, que é feita de bolinhas de gude. Super lindinha, a gente achou, depois a gente deixa o link aqui na descrição se vocês quiserem também, é Baratex. Exatamente, e aí temos também mais ou menos um jogo, um livro que ensina... É um oráculo, na verdade, de cartas astrológicas, né? Ele é super lindo e ele vem com essas cartas que a gente vai mostrar pra vocês, e ele também é utilizado, tem 4 tipos de cartas, enfim, a gente pode fazer um vídeo só sobre ele depois, mas pra você tirar perguntas também, assim como o tarô, assim como o baralho cigano, só que baseado na astrologia.
Exatamente. Então aqui, ó, se a gente pegar a cartinha de Mercúrio, ela vai falar sobre pensamento. Então Mercúrio é o planeta ligado à comunicação, como que a gente se expressa. Ele é um planeta que rege os signos de Gêmeos e de Virgem. Então Mercúrio, como a Nath falou, é esse planeta da comunicação. Quando ele estiver num signo e numa casa, ele vai falar como a gente se comunica acerca de qual tema, né? Se é um ponto positivo do nosso mapa ou não. Isso vai ser determinado pelo signo e pela casa. E ele também fala sobre a nossa maneira de pensar. Sim, pode falar também de como você conta histórias, né, verídicas ou Exatamente, não. Então tá tudo exatamente. ali ligado a, né, a sua comunicação. É um exemplo prático aqui, Mercúrio em Gêmeos, que coincidentemente eu sou esse exemplo. Então, se você pensar aí, né, a característica básica de Gêmeos, fala muito, expressivo e tal. Se você tiver Gêmeos na casa da comunicação, aí pode-se dizer que você vai falar dobrado ou quadruplicado, porque Gêmeos já são 2. Ou também pode dizer que você tem uma comunicação super assertiva, significa que você tem um dom de comunicação. Exatamente, agilidade no pensamento, facilidade em expressar as suas ideias. Então, é bacana a gente já começar pincelando aí. Se você tivesse um signo de terra, em Mercúrio, aí a comunicação talvez pudesse ser uma dificuldade. Então, mais ou menos isso. Então, vamos falar agora sobre Vênus. Qual que é o planetinha Vênus? Mostra aí pra galera. Muito bonitinho. Muito todo bonitinho. marronzinho. A cartinha de Vênus fala, a palavra é sentimentos. Então, Vênus é o planeta que rege os signos de Libra e de Touro. E ela tá muito ligada ali a como a gente se relaciona, como a gente flerta, né? Como que a gente se lida com as relações amorosas. Vênus tá muito ligado à sedução, à atração. Então, como que a gente lida com isso de uma maneira positiva ou negativa, tá? Vocês vão entender que no mapa astral não tem nada que é ruim ou que é bom. O mapa astral ele vai te mostrar como as suas energias estão distribuídas através do cosmos e as potências que você tem e os desafios que você tem. E aí vai da tua escolha de aproveitar as tuas potências ou não e de ter uma reflexão sobre os seus desafios e tentar melhorar ou não também, ou deixar que eles te consumam. E aí um exemplo prático, então Vênus em Touro, a gente vai falar do quê? Touro gosta de quê? De conforto, de estabilidade. Então relações duradouras, alguém que vai gostar ali de um chamego, de passar um final de semana sentado no sofá assistindo Netflix com a pessoa que ele gosta. Então vai falar de relações mais estáveis. E mais uma coisa, Vênus também vai falar sobre como a gente lida com dinheiro. Então tem tudo a ver com essa coisa dos prazeres, né? Coisas que possibilitam a gente fazer aquilo que a gente quer e, né, conquistar as coisas que a gente tem desejo. Então vamos falar agora de Marte, né, que é o planeta vermelho. Então o vermelho é associado à coragem, à ação, né, a ir pra cima e fazer acontecer. A cartinha aqui do nosso oráculo também vai trazer a palavra ação. E o planeta Marte, ele é regente, então, dos signos de Áries e Escorpião. Exatamente. Como vocês podem ver aqui, é um guerreiro, né, na carta de Marte, justamente porque Marte é o nome do deus da guerra. Isso não é por acaso. O planeta Marte ele está associado com essa coisa um pouco mais violenta, um pouco mais do vamos fazer, vamos pra cima. E aí, se eu tenho, então, Marte em Áries, a gente vai ter aquela pessoa que não tem tempo ruim, vai pra cima, faz e acontece, tem um projeto, começa, termina. Se fosse em Gêmeos, por exemplo, talvez não terminasse, começasse vários projetos e não terminasse. Então, aí também um exemplo prático para vocês começarem a identificar certinho. Exatamente. E um ponto de atenção também é saber que, por exemplo, Marte em Áries pode ser que você seja muito explosivo, você tem uma comunicação talvez um pouco mais violenta, então pontos de atenção, né? Todos os signos, casas, planetas, todos vão trazer dois lados sempre, né? As polaridades, né? O que é bom e o que é ruim. Então Júpiter vai falar sobre expansão, crescimento, sobre fé e sobre viagens também. Então os signos de Sagitário e Peixes são regidos por Júpiter e a cartinha aqui é a carta do crescimento. Júpiter também é o senhor da sorte, né? Então tudo que ele toca se expande. É um planeta que vai falar sobre crescimento e onde ele estiver localizado no seu mapa, na casa que ele tiver, aquela casa tem chances de forte expansão na sua vida se você se dedicar para aquilo ali. Exatamente. Aí no seu mapa você tem Júpiter em Sagitário, então isso vai querer dizer o quê? Que você vai gostar muito de viajar, de, né, ir para o mundo, de aprender coisas novas, então você vai estar sempre muito aberto ali para essa expansão da sua consciência. Então, falando um pouquinho sobre Saturno, a gente tem aqui a palavra desafios, vai falar sobre limites também, e é o planeta que rege os signos de Capricórnio e Aquário.
O Saturno ele vai falar sobre os nossos desafios nessa vida, né? E também sobre um destino que não tem conversa, assim. Aquilo ali você vai ter que aprender, vai ter que passar por esses desafios. Uma das missões da sua vida aí é onde Saturno se encaixa na sua casa. E aí se você tiver Saturno em Capricórnio, por exemplo, isso quer dizer que você é alguém que leva a vida bastante a sério, você gosta de aprender, gosta de ensinar, então tem tudo ali muito bem organizadinho, planejado dentro da sua cabeça. Tem alguns autores que falam sobre Saturno como ele ser a maldição da decepção, não da raiva. Então a raiva ela tá mais associada com Marte, né, com Áries. E Saturno ele tá mais associado a essas coisas da gente ir passando pela vida e se decepcionando e quebrando expectativas. E é isso no final das contas que desenvolve quem nós somos, né? Se todas as expectativas fossem cumpridas, a gente não tinha por que aprender nada, né? Ah, sim, com certeza. Era tudo muito mais fácil, né? Então, por isso mesmo ele fala de desafios, né? A palavra de Saturno como desafio, que é o desafio que te instiga a aprender e crescer e se desenvolver. É na decepção que a gente se desenvolve, né? Então, falando um pouquinho agora sobre Urano, a gente tem aqui, ó, a palavra originalidade, é o planeta da liberdade, da inovação e é o planeta que rege o signo de Aquário. Então ele é o planeta da revolução, da Idade Moderna, justamente por ele ter sido o primeiro planeta descoberto quando foi inventado o telescópio. Então ele traz essa revolução para a nossa vida, uma coisa completamente nova. É o planeta também que diz que pode destruir tudo na sua vida, porque ele vai trazer essas coisas novas, pode ser para o bem, pode ser para o mal, você tem que estar preparado ali, bem alinhado para você entender onde que Urano vai influenciar a sua vida. Exato, e aí se eu tenho Urano em Aquário, por exemplo, é uma pessoa que vai detestar se sentir presa, é alguém que pensa fora da caixa, que precisa dessa liberdade, então não vai gostar muito dessas situações onde ela sente ali que ou ela está sendo muito observada, ou ela não pode ser quem ela é, ou ela está presa por alguma situação. Então, falando sobre Netuno, a gente tem aqui a palavra intuição, e é um planeta que ele vai falar sobre os nossos sonhos, sobre as nossas ilusões e nada mais, né, parecido do que o signo de Peixes, então regido pelo planeta Netuno. Os planetas exteriores, né, esses três que a gente está falando, eles vão influenciar não tanto o indivíduo, mas gerações. Então agora os planetas exteriores não estão falando só da sua própria vida, mas de uma vida familiar, de onde você vem, para onde você vai, né, a tua família. Então, como a Nath disse, Netuno é um planeta que vai falar sobre intuição e também ele vai falar sobre sensibilidade, sensibilização. Onde ele estiver no seu mapa astral é onde você vai ser mais sensível, você vai ser mais conectado com aquilo. E aí, se você tiver Netuno em Peixes, isso quer dizer que a sua sensibilidade vai estar mais aflorada, a sua espiritualidade também vai ser muito aflorada, então todas as características aí do signo de Peixes também fazendo parte deste planeta. Agora a gente vai falar de Plutão, que segundo a astronomia deixou de ser planeta, mas para a astrologia ele continua exercendo forças e influências no nosso mapa. Exato, então a palavra aqui ó, de Plutão é metamorfose, e aí você pode lembrar o quê? Do Raul Seixas, né? Essa metamorfose é ambulante. Então quer dizer o quê, né? Transformação, é você transmutar, mudar tudo, e aí o signo que é regido então por Plutão é Escorpião, que tem tudo a ver com um renascimento, né? Plutão é o planeta mais lento, né? O que está mais longe, então ele é o que demora mais. Então esse processo de regeneração, é morte, regeneração e renascimento, né? O que ele significa. Pode ser um processo tedioso, porque ele é longo, ele demora. Então Plutão vai falar sobre isso, sobre esses processos ao longo da nossa vida que fazem a gente evoluir e melhorar. Exato, e aí se você tiver Plutão em Escorpião, por exemplo, você vai ser uma pessoa que, nossa, vai se desconstruir e reconstruir na vida várias e várias vezes, não vai ter medo de mudança, vai ser alguém que, não, beleza, deu tudo errado, bora começar de novo. E também vai ter ali um magnetismo pessoal muito, muito forte, né, que é característico também de Escorpião. Então, falando agora de Quiron, né? A carta de Quiron aqui traz a palavra cura. Então, Quiron vai falar sobre as suas feridas que vão ser transformadas aí em cura. Quiron é um asteroide. E na mitologia, ele era um centauro que nasceu aleijado e ele foi deixado para morrer pelos pais. Só que os deuses, vendo isso, deram um poder de regeneração, de cura para ele. E depois que ele próprio se curou, ele pôde curar os outros. Então Quiron vai falar disso, sobre curas que a gente tem que ter dentro de nós mesmos, que se a gente conseguir transcender, a gente vai conseguir ajudar os outros exatamente da mesma maneira.
Sim, um bom exemplo disso seria eu tenho Quirón em Gêmeos, por exemplo. O que né, Gêmeos tem ali? A comunicação, como a gente falou. Então pode ser que a sua dificuldade é em se comunicar. Então você precisa curar isso dentro de você, né? A sua dificuldade de falar em público, de repente, para que você possa ajudar outras pessoas, levando uma palestra, alguma coisa nesse sentido. Então você cura em você o que tá ali, né, mais latente, para poder ajudar outras pessoas. Aí é a cura coletiva. É isso aí. Então, falando aqui sobre nó do norte, a gente também conhecido como cabeça do dragão, a palavra aqui é futuro, e aí vai falar sobre o que você veio aprender aqui neste planeta. Então, o Nó do Norte vai falar sobre os desafios que a gente tem que conseguir passar nessa nossa existência para continuar evoluindo, né? As dificuldades que a gente vai ter estão associadas ao Nó do Norte, mas são lições que a gente tem que passar para que a gente se desenvolva. Então, um exemplo aqui que a gente pode dar, então se eu tenho o Nó do Norte em Aquário, isso quer dizer que eu preciso evoluir em direção ao desapego, né? Deixar as coisas irem e fluir tudo com mais facilidade. Então, agora a gente vai falar sobre o Nó do Sul, que aqui, ó, a gente tem simbolizado como dádivas passadas, e ele vai falar sobre o acúmulo das nossas experiências de vida. Exatamente. Ele fala sobre coisas e habilidades, na verdade, que a gente já nasce, né, alguma facilidade que você tem ali, ou habilidades que a gente consiga aprender muito rapidamente, sem esforço. Então, com certeza, você aí que tá vendo a gente, tem alguma coisa que, putz, alguém tem super dificuldade e você aprendeu assim. Ao mesmo tempo que você tem coisas que pode também demorar horas para aprender ou mais, e alguém que você conhece pegou muito rapidamente. Isso é o nosso Nó do Sul, falando sobre coisas que a nossa alma já acumulou ao longo da existência, mas também fala de um lugar que a gente precisa deixar, porque isso é a nossa zona de conforto, é o lugar que a gente já sabe, que a gente tem domínio, e a gente também precisa deixar ele para trás para poder aprender coisas novas e continuar a nossa evolução. Exato, então eu tenho o Nó do Sul em Leão, por exemplo, o que eu preciso aprender e deixar para trás? Eu sei brilhar, eu sei me expressar, então talvez tomar cuidado com o ego ali, é isso que você precisa deixar para trás, deixar os outros brilharem também, né, sem apagar o seu brilho, obviamente, mas fazer com que você consiga expandir esse brilho para mais pessoas. Agora a gente vai falar sobre as casas astrológicas, que também compõem o nosso mapa astral. Cada planeta vai estar dentro de uma casa e os signos se sobrepõem às casas também, e todas essas ligações entre eles vão cada vez mais deixando específico o nosso comportamento, nossa maneira de ver o mundo e como a gente é influenciado por eles. Exatamente. Então vamos falar rapidamente aqui das 12 casas, tá, para vocês. A primeira casa a gente tem aqui, ó, a casa do potencial. Então ela vai falar sobre identidade, sobre aparência, como você se vê e como o mundo te vê. Exatamente. Ela vai falar sobre o seu jeito espontâneo de ser, sobre a sua personalidade, então coisas muito pessoais. Então a casa 2 é a casa do tangível, ela vai falar sobre valores, sobre os dinheiros e sobre autoestima, é o que você valoriza nesse sentido. Então é isso, né? Basicamente vai falar sobre bens materiais, sobre como você gerencia isso, sobre grana. Então é uma casa muito interessante da gente explorar com mais profundidade mais pra frente, tá? Exato. A casa 3, a casa da comunicação, então ela vai falar como você pensa, como você fala, como você se expressa. Exatamente, é aquela casa que está associada com Mercúrio, né, que fala sobre comunicação. Então ela vai falar sobre estudos básicos, sobre como a gente se comunica e principalmente também como a gente troca ideias no mundo, né, com as outras pessoas. Tudo isso vai estar relacionado com a casa 3. Então a casa 4, a casa da família, vai falar sobre raízes, sobre onde você se sente em casa, de onde você vem, né, sobre o seu lar e as suas relações familiares também. Exatamente, relações familiares, base emocional, né, a tua construção enquanto ser humano nesse planeta, né, da onde você veio. Então a casa 5 é a casa da autoexpressão, ela vai falar sobre criatividade, sobre amor romântico, então como que você se expressa né, nas suas paixões. Isso é namoro, diversão, autoexpressão, é tudo sobre você ali também, com você mesmo, mas também em conjunto com outras pessoas. Então a casa 6, a casa da saúde, que vai falar também sobre trabalho e rotina e como que você se organiza aí no dia a dia. Exatamente. Então a casa 6 ela vai estar ligada aos seus hábitos diários, à sua disciplina, ao seu trabalho, todas essas coisas que fazem parte do seu dia a dia para você ter um retorno financeiro. Então a casa 7 é a casa do amor. Ela vai falar sobre parcerias, sobre relacionamento, como você, né, se relaciona com as pessoas. Sobre casamento, mas também fala sobre contratos, sobre sociedade, tudo que vai exigir você e mais alguém para um compromisso sério. A casa 8 é a casa da espiritualidade. Ela vai falar sobre transformações e recursos compartilhados. O que você tem que deixar viver e o que você tem que deixar morrer em você.
Mas ela também fala sobre sexualidade, fala também sobre heranças, então é uma carta que vai falar sobre como que essas partes de desejo, principalmente, vão influenciar a sua vida. A casa 9, aqui representada, né, nas cartas como a carta dos horizontes expandidos, ela vai falar sobre filosofia, sobre viagem, como que você expande a sua mente e a sua alma. Exatamente, ela também fala sobre espiritualidade mais ampla, né? Como a Nath disse, sobre expansão da sua mente e da sua alma. E isso está tudo interligado. Como vocês podem ver, tem algumas casas que elas vão conversar entre elas. Mais de uma casa fala sobre espiritualidade, mais de uma casa fala sobre relacionamento, tem uma que é sobre namoro, outra sobre casamento. E tudo isso, na verdade, é uma coisa só. A gente está aqui passando casas, planetas, signos, mas depois, quando vocês tiverem um conhecimento geral, vocês vão entender que todas essas influências fazem quem nós somos no mundo. Então a casa 10 representada aqui como a casa do trabalho, mas ela vai falar mais sobre a sua imagem pública, sobre a sua missão, sobre a sua carreira, como que você é visto nesse sentido. Reputação, sucesso na profissão, todas essas coisas vão estar ligadas à casa 10. Legado que você vai deixar. Exatamente. Se você estiver com o seu mapa astral aí, já dá uma olhadinha aí que você vai entender como que as pessoas te enxergam na sua vida profissional e ver se você se identifica ou não. É legal porque já pode te dar uns pontos de atenção, umas potências. Observa Exato. Com atenção que vai te dar umas dicas boas. Casa 10 em Capricórnio, ó, sucesso total, hein? Total. Inxalá. Então a carta 11, aqui simbolizada como a carta da vocação, ela vai falar sobre amizade, sobre sonhos coletivos e aí como que você se conecta então com outras pessoas. Exatamente, como a Nath falou, né, a carta da vocação. Então essa coisa de você estar no seu caminho certo e aí quando você tá nele, você consegue trocar com o coletivo de uma forma muito mais legal, porque você tá exercendo suas plenas potências. Então a casa 12, representada aqui como a casa da transcendência, ela vai falar sobre inconsciente, sobre espiritualidade, sobre o que você precisa curar aí dentro do seu coração. Exatamente, ela vai falar sobre esse processo de cura emocional, sobre karmas, sobre isolamento, porque a gente precisa muitas vezes se isolar um pouco para entender o que está acontecendo dentro da nossa cabeça e poder transcender esse sentimento, né, essa emoção, e transmutar isso numa coisa mais legal pra gente, para que a gente possa passar por esses estágios que são desafiadores na nossa vida e melhorar, passar os karmas, né, conseguir transformar essas questões na nossa vida e continuar o nosso processo de evolução. Então agora a gente vai falar para vocês sobre como esses dois elementos que a gente explicou hoje, as casas e os planetas, influenciam na nossa vida quando eles estão conectados ali no mapa astral. Então, um exemplo aqui, Vênus na casa 2. Vênus fala sobre o quê? Sobre amor, sobre beleza, sedução, prazeres. A casa 2 fala sobre valores, sobre dinheiro, sobre autoestima. Bens materiais. Bens materiais, exatamente. Então, você juntando as duas, você pode falar que para essa pessoa que tem Vênus na casa 2, as questões materiais, para elas estão muito ligadas aos prazeres. Então, isso é algo que traz realmente uma sensação de satisfação, de prazer para a vida dessa pessoa. E também pode ser que a segurança dessa pessoa esteja ligada aos bens materiais, a essa estabilidade material, para que ela possa ter prazer na vida também. Ter autoestima elevada. Exatamente. Também. Aí a gente também pode ter o exemplo aqui, Marte na casa 10. Então, Marte é ação, vai para cima, coragem. Casa 10, como que você é visto, né? A sua imagem pública, a sua carreira, enfim. Então, também pode falar isso, que você na sua carreira, né? Na sua imagem, na sua missão de vida profissional, você é aquele que vai pra cima, aquele líder que tá junto, né? Corre junto, ambicioso. Não fica ali muito passivo, né? Vai pra cima e corre com o time. Cada planeta molda a nossa expressão no mundo real. E entender essas influências da nossa vida dão a chance para que a gente possa desenvolver os pontos que a gente precisa e utilizar os pontos que a gente tem de potencial. Por isso que a astrologia ela é tão legal e tão importante da gente saber, porque ela dá pra gente a oportunidade de se desenvolver, de melhorar pontos que a gente tem que melhorar ao longo da vida, como todos nós temos, né? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, falando um pouquinho mais aí, explorando casas e planetas. No próximo vídeo, a gente vai juntar toda essa maçaroca e fazer com que isso faça sentido na sua cabeça. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com a galera e ativa o sininho. Além disso, comenta aqui o que você achou, fez sentido, não fez, ficou mais fácil? Ai, foi difícil, explica melhor tal coisa, que a gente tá aqui para poder tirar dúvida de todo mundo e deixar tudo claro. Valeu! Obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!